Vamos lá, gente. Introdução ao livro de Daniel. O livro de Daniel fornece o relato das experiências de Daniel e outros judeus fiéis que foram levados cativos para a Babilônia. Tá? Ao estudar o livro de Daniel, podemos aprender a importância de permanecer fiéis a Deus e qualificar-se para receber as bênçãos que Ele dá àqueles que são fiéis a Ele. E ele também contém a interpretação de um sonho importante que o rei Nabucodonosor teve com respeito ao reino de Deus nos últimos dias. Quem escreveu esse livro? O profeta Daniel é o autor desse livro. Tá? Abre aí Daniel capítulo 8, versículo 1 aí. Tá? O nome Daniel significa um juiz, ou juiz, o juiz é Deus. Tá? Vamos lá. 8:1, Daniel 8:1. Posso passar a tirar isso? Estou vendo muito risco. Meu Deus. Vamos lá, Daniel 8:1. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquele que me apareceu no princípio. Então o nome Daniel significa um juiz, é Deus, Deus é o juiz, conforme várias versões vão dar dessa seguinte forma. Nada se sabe a respeito de seus progenitores, não tem nada que fala a respeito dos seus pais. E embora pareça haver sido, ele veio de uma linhagem real, tá? Porque os babilônios, quando levaram cativo para o palácio de Nabucodonosor, ele só levou nobre, né? Só quem tinha, amém, gente? Presta atenção. Só quem tinha conhecimento de medicina, né? Astrologia, só quem tinha conhecimento das coisas, né? Ele não levou pessoas do povo, assim, do povão, só pegou nobres, pessoas que tinham certos conhecimentos para aproveitar essas pessoas no palácio, tá? Ele foi levado cativo para a Babilônia como parte da deportação dos judeus cerca de 605 a.C., onde recebeu o nome de Beltesazar, tá? Daniel foi selecionado como um dos jovens judeus mais especiais para ser treinado para servir na corte do rei Nabucodonosor. Deus abençoou Daniel com o dom de interpretar sonhos, e ele foi promovido a cargos de liderança nos governos babilônico e persa. E de muitas maneiras sua vida foi semelhante à de José, que foi vendido para o Egito. Tá? Quando e onde foi escrito? O livro de Daniel foi escrito por volta de 530 a.C., enquanto Daniel vivia na Babilônia. Supondo que ele era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Daniel talvez tivesse 90 anos quando escreveu o livro. Tá? Quais são as características marcantes desse livro? Esse livro ele é dividido em duas divisões. Primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele conta a história a respeito de Daniel e seus amigos, tá? Seus companheiros ali. E do capítulo 7 ao capítulo 12, ele fala das suas visões proféticas. E algumas dessas visões, elas são relacionadas aos últimos dias e à segunda vinda do Messias Jesus Cristo, tá? E uma das principais contribuições do livro é a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. No sonho, o reino de Deus nos últimos dias é representado por uma pedra cortada de uma montanha. A pedra rolará até encher toda a terra. Então a proteção divina de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente e depois de Daniel na cova dos leões demonstra que Deus livra os fiéis que o honram em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Tá? O que a gente aprende assim, né? Tira isso para a nossa vida espiritual do livro de Daniel. Por mais que Daniel ele foi levado, claro, contra a vontade dele, não tem nenhum relato que diz, né, assim, de sua família, se eles viviam na idolatria ou não.
Mas pelas características que a gente lê no livro, Daniel sempre foi fiel a Deus, desde pequeno. Ele sempre defendeu a fé dele, sempre se permaneceu firme no propósito de Deus. Mas é aquela história, né? Por causa de um, todos pagam. Então, todo mundo pagou por causa do erro da maioria, né? Idolatria, imoralidade. Então o povo, Deus permitiu. Primeiro, o que acontece? Israel, eles se unem, pedem ajuda à Babilônia para expulsar os assírios. O que acontece? Eles tinham que depender da proteção de Deus. O que a Babilônia faz? Então agora vocês vão ter que pagar impostos para a gente. Só que chega uma hora que o cara não quis mais pagar o que ele queria, mas que tinha que ser pago. Então a Babilônia se revoltou e falou, então nós vamos tomar tudo de vocês. Claro, tudo isso foi permissão de Deus por causa do pecado. Na verdade, toda a história da Bíblia induz que vai nos ensinar que Deus quer que o seu povo dependa única e exclusivamente dele. Amém? O maior exemplo que a gente tem em ensinamento disso é onde? Quando Deus tirou o pessoal da onde? Do Egito, não foi? E levou para onde? O deserto. Eles ficaram num período do deserto em que Deus alimentou aquele povo e saciou a sede daquele povo. Aquilo foi para ensinar o povo. Então, na verdade, o que Deus espera de nós, né, como servo dele, como ministro de Deus, como pregadores da palavra de Deus, é que nós sejamos totalmente dependentes de Deus. Amém ou amém, gente? Então, confiar em Deus basicamente é o que o livro de Daniel vai arremeter a gente a isso. A gente confiar unicamente e plenamente no Deus, no nosso Deus, no Deus de Israel, no Deus que salva nossas vidas. Amém? Então, mesmo estando num cativeiro, Deus não abandonou esse povo. Então a gente tem que ter tirar o contexto desses livros e trazer para a nossa realidade e entender que nos nossos dias de hoje mudou alguma coisa? Não. Nós temos que depender única e exclusivamente de Deus. Amém? Então isso é importante você ter em mente. O livro de Daniel vai remeter a gente isso. Você vê que Daniel chega num ponto em que eles foram levados para um exílio, para um governo severo, duro. Nabucodonosor não era um cara assim, paz e amor legal, ele era ruim. Se não fizesse o que ele queria, ele mandava matar, né? E ele reúne todos os jovens, todo mundo que era do povo dele e do povo que ele levou cativo, os jovens, mudou o nome desses jovens, tá? Então quem vai ter filho não coloca esse nome pagão nos seus filhos, Sadraque, Mesaque, Abednego, esse é o nome pagão. É da Bíblia, mas é um nome pagão, tá? O nome deles não era esse, tá? E impôs a eles que eles tinham que fazer o quê? Adorar a Nabucodonosor. E você sabe, né? O cara que é fiel a Deus, ele não vai se dobrar para qualquer coisa. Eles se manteram firmes no seu propósito e não aceitaram isso. Foram perseguidos? Passaram provas? Passaram. Um exemplo, foram jogados numa fornalha. Né? Por aí você vê. E Deus livrou eles. Daniel foi jogado numa cova de leão. E Deus livrou eles. Então, assim, a fidelidade a Deus é a parte predominante do livro de Daniel. Se você pegar o resumo ali, ó, você vê, ó, Daniel capítulo 1. Daniel e seus companheiros são fiéis à lei de quem? De Moisés e de Deus. E os abençoa com conhecimento e sabedoria. Eles recebem posições para servir na corte do rei Nabucodonosor. Se você pegar esses homens, esses jovens, na fidelidade de Deus, na fidelidade a Deus, Deus mesmo eles no cativeiro, eles não serviram como escravos na servidão, eles foram colocados numa posição melhor. Amém? Para servir ao do palácio, mas servir numa condição que eles não seriam maltratados. Mas por quê? Eles são fiéis à lei de Deus. Amém? Daniel capítulo 2. Por revelação, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, que diz respeito ao destino dos reinos da terra e o reino de Deus nos últimos dias. Então você imagine ele chegando para Nabucodonosor e dizendo que o reino dele ia ser destruído. Que chegaria o dia que ia ser destruído. Tinha que confiar muito em quem? Em Deus.
Está me botando? Não, esse não. Não, esse não. Bota a culpa no pecado. O exemplo de fidelidade. Capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego recusam-se a adorar a imagem de ouro do rei Nabucodonosor e são lançados numa fornalha ardente. Mas o Senhor os salva. Então, tudo isso é parte da fidelidade. Amém, gente? Amém. Nos nossos dias de hoje, nós somos lançados à fornalha? Sempre. São? Toda hora. Na cova do leão? Sim. E qual é a nossa posição diante disso? Né? Nós temos que se permanecer fiéis. Né? Um exemplo, você não tem dinheiro para pagar a sua conta de luz, você vai fazer um gato de luz? Isso é uma coisa correta com a gente, como cristão? Claro que não. Ah, mas todo mundo faz, mas se você quiser, dá problema. Pra ninguém dá ruim, só pra você. Não é? Só você. Não, você botou, eu puxei, eu decidi pra mim. Nós vivemos num país que todo mundo diz que o país é o quê? Corrupto. Nós temos que ser corruptos porque o país é corrupto? Não. Nós temos que permanecer fiéis a quem? A Deus. Ele vai suprir nossas necessidades? Vai sustentar nossa causa, nossa vida? Vai sustentar nossa família? Vai. E Ele tem feito isso o tempo todo. Então, a fidelidade a Deus é um princípio. É um princípio que Deus ele requer desde o início do povo. Fidelidade, ser fiel a Deus. Quando a Bíblia fala de prostituição, ela não está retratando ali de um homem se prostituir com outra mulher, não é isso. É se prostituir com outros deuses, se misturar com outras nações. Esse era o grande perigo desse povo. E esse povo todo, desde o início, eles sempre caíam no mesmo pecado. Desobediência e idolatria. Então você imagina, para um Deus que, como a Bíblia mesmo diz, que o Espírito Santo de Deus tem ciúme da gente, né? Ver aquele que Deus fez tudo por ele, se dobrar para um Baal, para um lugar de Paulo lá, uma estátua lá, né? Um poste ídolo lá. Isso é uma afronta para Deus. Né? Então eles tinham aquele pensamento assim, esse povo aqui, antes de ser levado cativo. Proteção nunca é demais. A gente vai adorar a Deus e vai adorar outros deuses. Uma bela opção. Né? O que a Bíblia diz pra gente? Maldito é o homem, mas é porque você não vai confiar na pessoa que está do seu lado? O que o versículo seguinte diz? Que confia na força do seu braço. Por melhor que nós achamos que nós somos, por mais sábios que nós achamos, nós somos dependentes de Deus em todas as coisas. Amém? Então, na verdade, o que Deus queria que esse povo fosse dependente dele. A gente tem exemplo na Bíblia. Daniel, todas as vezes que ele foi, Davi, todas as vezes que ele foi numa batalha, em obediência a Deus, ele venceu. Quando ele resolveu fazer o censo, para saber quantos homens ele tinha, para saber quantos homens, quantos soldados ele podia entrar numa guerra, ele foi para a guerra e metade morreu. Então, quem vencia a guerra eram os homens de Davi? Não, Deus que dava a vitória para eles. Amém? A Bíblia diz que nós somos mais do que? Mas em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo. Sem Cristo a gente vence? Coisa nenhuma. Amém? Eu costumo sempre dizer, eu aprendo uma coisa, até o não de Deus é bom pra gente. Se Deus fala não, é porque é melhor pra gente. E muitas das vezes a gente empurra a cara, fica com raiva, porque Deus diz não pra gente. Ah, mas eu queria tanto isso, mas Deus sabe que aquilo não é bom pra você. Então permaneça firme, fiel a Deus, que Ele vai suprir todas as suas necessidades, Ele vai te sustentar e Ele vai te conduzir no caminho. Gente, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra. E a Bíblia diz que miserável é o homem que espera dessa terra. Por mais que a gente conquiste bênção nessa terra, vitória nessa terra, o nosso maior desejo não são as coisas dessa terra, são aquilo que vem de Deus. Amém? A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. O que quer dizer isso? Se nós estivermos com Ele, o ouro e a prata, para a gente, hoje pode resolver muitas coisas para a gente, mas isso não quer dizer que vai fazer a gente ser melhor do que ninguém. Amém? Não vai fazer a gente ser melhor do que ninguém. Porque diante de Deus, a Bíblia diz, todo joelho se dobrará, tanto rico, pobre,
todo mundo vai ter que se dobrar diante de Deus e toda língua vai ter que confessar. Amém? Então, fidelidade é algo que a Bíblia, quando a gente fala de fidelidade, não é só em dízimos e ofertas, né? É em tudo na tua vida. Quando você é fiel no seu casamento, você é fiel a Deus. Quando você é fiel no seu ministério, você é fiel a Deus. Quando você é fiel naquilo que Deus manda você fazer, você é fiel a Deus, você é abençoado. Mas quando a gente quebra um princípio desse, a gente quebra tudo. Você vê aqui um exemplo, Abraão. Deus chama para ele, já um cara de uma certa idade, e fala para ele: é Deus. Tema ele, Jesus. Vamos lá. Você vê Abraão, né? Ele estava lá na sua família, na sua, como é que eu vou dizer assim, na sua, a palavra fugiu agora, do seu, zona de conforto. Ele estava na sua zona de conforto. Por quê? Ele estava na sua família, na sua casa. Ele era pobre? Não. Né? Ele tinha tudo ali com ele. De repente Deus fala para ele o quê? Sai. Olha só como é que Deus mexe com a gente. Sai da tua casa, que é a tua segurança, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Então o cara sai da segurança dele, do conforto, sem saber para onde vai, apenas acreditando numa voz que fala para ele: vai. Nem o anjo apareceu. Do jeito que a situação está hoje, se anjo apareceu, o negócio vai ficar feio. Você vê que, né, a situação foi tão assim, em confiar, que ele não hesitou. Ele foi. Né? Ele saiu. Então a pergunta hoje é: o que é a tua zona de conforto hoje? E se Deus te pediu hoje isso? Se Deus falar: sai da tua zona de conforto para fazer a minha vontade. Será que hoje, responde não, pensa você, será que hoje nós estamos prontos para isso? Para fazer isso? Sair da nossa zona de conforto, da nossa segurança? Como eu, um emprego de 22 anos, como eu tinha num cargo de... Alguém já ouviu falar na Mr. Cat aqui? 22 anos, trabalhando numa empresa. Eu era encarregado de produção na fábrica, toda a produção de sapato da Mr. Cat passava pela minha mão. De repente Deus fala: sai. O salário na época, 6 anos atrás, de 3,5 pau. Apenas sai. E aí? Né? Sem 13º, sem plano de saúde, sem salário, apenas vai. Mas Deus foi tão bom que Deus primeiro falou com quem primeiro? Com a minha mulher. Tinha que falar com ela primeiro. Deus foi e falou com ela: ó, se prepara porque vai acabar a fonte. Vai acabar. Se acabar, não vai. Vai tirar lá né, sai da zona de conforto. E eu falava isso, gente: eu vou me aposentar nesse lugar. Eu falava isso. Eu vou me 22 anos aposentar. lá? 22 anos. Era sócio já. Sócio morrendo tanto. Era aquela sandalinha de Jesus, né? E sabe que você trabalhar numa empresa que todo mundo te convidava para você ir para outro lugar para trabalhar? Vem trabalhar comigo aqui, porque eu tinha um monte de trabalhar no curso. mercado? Não. Um monte de curso. Essa empresa não. Eu conheço gente de lá. Conheço gente de lá. Eu comecei trabalhando lá, fiz um monte de curso, viajava para Franca fazer curso nas fábricas. Eu conhecia sapato igual. Simplesmente o dono chegava lá e falava assim: eu quero produzir isso aqui. Eu tinha que fazer todo o levantamento da produção. Então eu achava que eu estava tranquilo. Né?
tendo processo de compra de matéria-prima até a produção, eu era responsável. Então, para mim, eu estava tranquilo. Falei assim, Deus é muito bom, vou me aposentar nessa empresa. Só sai daqui morto. Falava assim. Ainda bem que eu não saía assim. Imagina. Saiu morto. Só que de repente Deus falou para mim, ó, acabou, O trabalho. você vai sair daí. Então, você imagina, é como se pegasse o teu alicerce e tirou. E toda a minha família dependia de mim e do meu salário. Minha esposa nunca trabalhou, minhas filhas nunca trabalharam. O que Deus fez, ó? Todo mundo foi trabalhar. Né? Vamos trabalhar. Você vê aquela música que fala assim, entra na minha casa, mexe com... Aquela música acho que foi para mim. No final tudo dá certo. Graças a Deus deu certo. Né? Eu preferi confiar em Deus. A duras penas no começo, mas confiei em Deus. Aí eu pergunto para você hoje, eu trabalhava numa empresa, ganhava um salário bom, tinha carro? Não. Eu desempregado, já é o terceiro carro que eu consigo comprar. Aleluia. Entendeu? Então, irmãos, assim, eu ainda acho que eu sou infiel ainda. Porque você vê um exemplo, Deus te... Quanto dura seu dia? Quanto que é o seu dia? Depende do sono. Não. Quantas horas tem um dia? Tira 10% dessas 24 horas. Quantas horas são? 2 horas e 40. 2 horas e 40. Você tem dado isso para Deus? Eu tenho dado Pausa pra meditar. Download. A Bíblia diz para a gente buscar Deus em primeiro lugar. Então, se você tem que buscar Deus em primeiro lugar, que hora que você, a maioria acorda aqui para trabalhar, que horas? Então você tem que levantar que horas? Pode ser, filho, pode escutar. Mas é o horário útil ou é Hã? do bruto? Se é em primeiro lugar, vamos botar uma base aí, 6 horas da manhã. Você tinha que acordar que hora para orar a Deus, para falar com Deus? Para dedicar a Ele no primeiro tempo. Você acorda, aí você vai orar no final do dia. Cansado. Cheio de sono. Já viu aquela oração? Senhor do sabe. Senhor, muito obrigado, tu sabe de todas as coisas e... Igual do almoço. Igual do almoço, oração do almoço. Senhor, te abençoe. Você está entendendo, gente? A questão de fidelidade? Porque a gente acha que só colocar o dízimo, amém? Só colocar o dízimo lá no gasofilácio é suficiente? Não é. Gasofilácio, você sabe o que é? Ela achava que era por aí. Entendeu? Porque a Bíblia diz que a gente tem que devolver a Deus a 10ª parte de tudo que Ele dá. Então, será que Deus só te dá o dinheiro? Entendeu? A gente aprende assim, a duras penas às vezes, mas a gente precisa parar e refletir nisso. Né? Ser fiel, porque muitas das vezes a gente pode ser colocado numa posição dessa igual Daniel, e qual vai ser o nosso comportamento? Entendeu? Qual vai ser a nossa posição diante das circunstâncias? Vocês mesmo acabaram de falar que vocês vão para a cova do leão todo dia e vão para a farmácia todo dia. E qual é a sua posição diante disso? Entendeu? E você não vê em nenhum relato do livro esses camaradas murmurando e reclamando da vida deles. Você tem um exemplo na Bíblia de José. José não reclamava. Você não vê José murmurando, vê? Não vê. José só falava assim, José confiava nas pessoas. Quando você chegar dentro do ela lembra de mim. As pessoas metiam o pé e esqueciam de José. Vamos dizer que o José era chefe do comando vermelho do negócio lá. Ele se tornou chefe da cadeia. De tão bom que o cara era. Organizou tudo direito. Organizou tudo, né? E o cara, até nisso, ele se manteve fiel a Deus. Então, assim, é pra gente pensar, né? Será que só a gente dá o dízimo e a oferta lá, a gente está cumprindo nossa fidelidade com Deus? E o nosso tempo com Deus? Gente, a igreja, o momento da igreja, ele não é algo que a gente está dando para Deus, não, pelo contrário, a gente está recebendo de Deus na igreja. Se a gente não congregar na igreja, se a gente não se juntar na igreja, a gente não tem esse sentimento de família, essa relação de família.
Amém? A Bíblia diz que tem que ser um corpo bem ajustado. Então, se a gente não ter um momento juntos, como é que a gente vai se ajustar? Difícil, né? A gente acaba pegando intimidade, brinca com o outro, né? Já sabe, porque a gente tem aquela afinidade de estar junto. Mas isso não é suficiente para a gente agradar a Deus. As maiores provas de fidelidade que a gente tem que dar a Deus, a gente sempre vai estar como? Sozinho. É ou não é? Ou então no meio de um monte de gente que é contra a sua fé. É ali que você vai ver se você é ou não é. Porque no meio da gente aqui, se eu perguntar quem é crente aqui, levanta a mão. Todo mundo vai levantar, vai palma rodar, pular. Todo mundo é crente, mas quando a gente está no nosso âmbito, como foi colocado aí na cova dos leões, qual é a sua posição? Como é que é o seu comportamento? Você continua fiel? É para a gente pensar, gente. Não estou julgando ninguém, não. É para a gente pensar. Essa questão Tá? dos testes do céu, só nível de cálculo mesmo, uma semana, dormindo 7 horas por dia, tem que dedicar um dia inteiro. Uma semana. Por isso, vamos lembrar disso. São 7 horas de sono. Aí é que volta o guardar. Por isso que Deus estabeleceu o sábado para se guardar. Por quê? Para você ter um dia para se dedicar para quê? Para isso. Certinho, viu a matemática? Entendeu? Nosso caso, nós guardamos o nosso sábado em quem? Em quem? Quem é o nosso sábado? Sábado não é o dia do descanso? A gente descansa em quem? Jesus. Mas a gente dedica isso a ele? Não. A matemática não é falha, não. Bem, é pra gente pensar, é pra gente botar a mão na consciência e pensar. Eu não estou falando aqui de denominação, de uso e costume, eu estou falando de fidelidade. Fidelidade está além dessas coisas. Quanto tempo de trabalho por mês para pagar imposto de renda? Quantos dias você trabalha por mês para pagar imposto de renda? A única coisa que Deus pede é isso da gente, é a obediência. Gente, Deus, Ele não, como a Bíblia mesmo diz, né? Ele quer misericórdia, não sacrifício. Não é para você fazer sacrifícios malucos, porque tem certo tipo de sacrifício que você olha que aquilo ali é ridículo. Eu subi a escada da penha. Vai falar, mas se você falar, tá arriscado a pessoa te bater, mas é que é ridículo. Eu não estou pedindo isso para você. Não é fazer sacrifício maluco, é coisas loucas de fazer. É igual a pessoa fala assim, o jejum. O jejum é para dar poder. É poder para que jejum? Você vai expulsar demônio porque você está sem comer o olho. Sai! O jejum é para você. É para mortificar a sua carne. É para você abrir mão da sua vontade para fazer a vontade. Agora me diz, que jejum é esse? Ah, eu vou jejuar de meia-noite às 6 da manhã. Dormindo é mole, né? Padrão mesmo. E a ciência já não provou que o sono... Vou dormir. Eu estou jejuando quem? Ou então antes de jejuar, bate uma feijoada. E outra coisa que a Bíblia diz, que quando jejuares, não te mostra o quê? Abatido. Tem gente que fala assim, isso é sacrifício de tolo, isso é ridículo. Eu não estou recebendo isso. O jejum, ele tem que agradar a Deus e agradar você. Amém, gente? Amém. Você tem que ter prazer no que você está fazendo. Então, quando a gente fala de fidelidade, a mesma coisa é isso na nossa vida. Eu tenho que ser fiel a Deus, não é só botar um envelope lá, não. Não que você, pelo amor de Deus, não precisa deixar de fazer isso, não. Você tem que fazer o dízimo. O dízimo é mandamento. Ah, já fiz minha parte. Pum! Não. Claro que não. Fez em dinheiro. Em espécie, não? Em tudo na sua vida, você tem que dar o dízimo. O seu tempo. E a Bíblia nos ensina, a gente tem que remir o nosso tempo. O que é remir o nosso tempo? A gente tem que saber administrar o tempo. E na maioria das vezes o tempo faz o que com a gente? Acaba com a gente, não é verdade? A gente vai se embaraçando, como diz lá, né? Vai se embaraçando com as coisas da vida. E quando a gente vê, a gente não tem tempo para mais nada, nem para a família, que dirá para Deus. Então, fidelidade é algo importantíssimo quando a Bíblia ensina para a gente. Entender que
A nossa vida hoje, a tua vida hoje, é uma oferta agradável ao Senhor. Então tudo que você faz, como o próprio falava para Jesus, mestre, a gente precisa ir comprar com alguma coisa para a gente comer. Ele estava sentado na beira do poço lá. Não foi? Ele falou, não, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Quando os discípulos saem, quem chega? A mulher samaritana, para pegar água. Amém? Então às vezes a gente troca aquilo que é para ser para Deus, para aquilo que vai ser nosso. A gente tem que saber administrar nosso tempo. Vocês aqui são futuros ministros. Eu já digo que vocês são. Você não vai dizer futuro não, porque o chamado está desde novo na vida de vocês, no ventre da mãe de vocês. Eu só não sei quem é aqui, mas Deus tem um chamado na vida de cada um. Mas o maior chamado da nossa vida é o quê? A salvação. Então se eu não viver como salvo, como é que fica isso? Entendeu? Então quer comer, quer beber, que são as bases principais da nossa vida, que o ser humano precisa se alimentar, né? E precisa beber água para poder hidratar o corpo, que são as coisas principais. Jesus falou que não, isso para mim é fazer a vontade do meu Pai. Então a gente precisa rever nossos conceitos, né? Rever nossa confissão de fé, né? E entender o que é fidelidade na nossa vida. A gente precisa ter esse tempo para Deus. Precisa ter esse momento de buscar Deus. A gente precisa se fortalecer nisso. Né? Às vezes as pessoas falam assim, Jesus ia para o monte orar. Mas ele ia para o monte orar não é porque o monte era um lugar específico para orar, porque a Bíblia diz que você quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, seu pai tem receber para ouvir. A questão do monte é porque Jesus vivia cercado de uma multidão. Então a altitude do monte é muito difícil, todo mundo é acompanhado. Então eles se isolavam para ter momentos com Deus. Amém? Amém. Então aí eu pergunto para você, hoje, você teve um momento com Deus? Seja sincero, não seja hipócrita com você mesmo. Você teve seu momento com Deus? Pensa você. Você que tem que saber. Amém? Amém? Você que tem que saber. E a Bíblia diz que Daniel era fiel em oração. Ele cumpria. Tanto que quando ele estava orando, né, ele orava pela sua terra, né, ele se isolava nos aposentos de orar, e tirava aquele momento para orar a Deus. E diz a Bíblia, fala que o príncipe da Pérsia, que está falando ali, é um demônio que se levantou, né, para impedir que a oração de Daniel chegasse a Deus. Mas você vê que quando o anjo do Senhor vem e fala para ele o quê? Desde o primeiro dia que você se propôs a orar, Deus já ouviu sua oração. Isso faz parte de fidelidade. Amém, gente? A gente precisa pensar nisso. Quando eu falei essa questão do dízimo, do nosso tempo, isso é para você parar e pensar e analisar, né? Será que eu tenho dado ao Senhor o dízimo devido? Eu tenho feito isso? Se a gente fala que nós guardamos o sábado em Cristo, eu tenho feito isso para Ele? Isso é considerado pecado? Eu vou dizer uma coisa para você assim, eu acho que Deus não leva em conta, desculpa a expressão que eu vou usar, o tempo da nossa ignorância. Não é porque nós somos ignorantes, eu estou dizendo que é a falta de entendimento. Quando a gente não tem entendimento, mas quando a gente passa a entender, desculpa ser o portador dessa mensagem para vocês, todo mundo na sua desculpa. Todo mundo agora. A partir de agora, vocês pensem nisso, tenham esse entendimento. 2h40 por dia. Tá? Eu sei que às vezes a gente não vai conseguir cumprir esse horário. Mas eu estou falando assim, eu estou falando a questão, porque às vezes a gente acha que qualquer 10 minutos para Deus é suficiente. Quem mais precisa dessa intimidade com Deus não é Deus. Nós é que precisamos. Nós é que precisamos ter esse momento com Ele para a gente poder ter a nossa vida, pelo menos. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de passar luta, não vai ficar endividado, não é disso não. Mas a sua alma vai se sentir melhor. O seu coração vai se sentir melhor. Porque você está tendo esse momento com Deus. E isso é muito importante.
2h40 pode ser assim, fracionado? Em alguns momentos do dia você está... Eu usei esse exemplo do dízimo das 2h40, é pra gente, eu falei aqui, tem dia que a gente não vai conseguir, mas não vamos ser hipócritas, E né? essa questão também de 10%. Mas eu digo assim, a gente precisa, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente precisa ter um tempo para Deus. Eu acho que de um modo E geral... sim, falou tudo, um tempo de qualidade, né? De modo geral, nós cristãos, a gente fica bem mais tempo do que 2h40. 2h40 é pouco, a gente fica mais. Eu creio que a gente fica mais. A gente tem que viver uma vida de oração. Senhor, me protege daquele sinal. Orei 30 segundos. Senhor, me ajuda a chegar lá. Orei mais 1 minuto. Mas a questão que eu estou falando aqui é o seguinte, é ter o entendimento de que isso que você está fazendo é para Ele. Não é só questão de oração, é questão das ações também. Ser constante. Tudo. Eu vou agradar meu marido por quê? Porque Deus me ensina a agradar meu marido. Tem um fato em... Não, foi o exemplo. Hoje você está bem. Hoje Vai você se está bem. aproveitar, né? Mas é verdade. Sim. Tem um fato em... A forma que você trata seus filhos, a forma que você trata as pessoas. Eu acho que essa questão de 2h10% do dia, eu acho que a gente fica bem mais do que isso. Fica só isso. Mas com entendimento, tem que ter entendimento. Saber que isso é. Você entrega a Deus e sai natural. Naturalmente. Eu vou ajoelhar e ficar 2h40. Não. Não é nesse sentido que eu estou falando. Gente, eu acho que, desculpa, mas quando ele está falando de 2h40, isso não é literal. 2h40 não é literal. É um momento de qualidade com Deus. Se é um momento de qualidade com Deus for de 15 minutos depois de É qualidade, você com Deus. maravilha. Se for 10 minutos com qualidade, Tem um fato... Desde que você tenha isso com Deus. Né? Não tem como... Gente, olha só. Deus é um Deus que ele é um Deus que gosta de se relacionar. Você vê que desde o princípio da criação do mundo, mesmo o homem falhando, você vê que Deus ele não desistiu da gente. Tá? Mesmo esse povo que errou, que foi para a Babilônia no cativeiro lá, Deus não falou assim, eu não vou desistir de vocês. Eu vou preparar tudo para vocês voltar para a terra de vocês, na terra que eu dei a vocês, eu vou ser o Deus de vocês, vou cuidar de vocês. Deus ele nunca está dizendo que vai virar as costas para a gente. A questão é que a gente nos embaraçamos com tantas coisas que a gente não tem um tempo de qualidade com Deus, um tempo que é necessário. Se nós somos servos dele, vivemos para fazer a obra dele, somos dependentes dele, como é que eu não vou ter um relacionamento com ele? Eu preciso ter um relacionamento com Deus. Você talvez tenha esse entendimento de, eu oro, eu faço, mas você pode ter certeza. Na maioria das vezes, a maioria das pessoas não pensam assim. Ou a gente só lembra de Deus como? No aperto. Estou precisando. No aperto. Ou no aperto. Tem um fato Entendeu? interessante lá em casa, toda vez que a gente senta na mesa e vai consagrar os alimentos, né? Eu paro, oro, aí minha filha, pai, estou com fome. Porque eu já entro agradecendo o que aconteceu, o que vai acontecer, não sei o que. Eu já aproveito aquele momento que eu parei, vou fazer um negócio de qualidade. Aí, além de consagrar, eu já... Quer ver um exemplo? Ela falou de fidelidade à esposa ali. Você sabia de um erro que eu cometia, que eu não fazia isso? No nosso dia a dia, na correria do dia a dia, a gente nunca às vezes tem tempo de sentar para almoçar, para jantar junto. Eu e minha esposa, a Magnólia vai me deixar mentir, nós fomos para um congresso na nossa de 4 dias. Eu viajei com a minha esposa, eu fiquei 6 horas dentro de um carro com ela, a gente teve que conversar, trocar uma ideia, bater um papo normal, beleza. Mas uma coisa que eu não fazia dentro de casa, a gente não tinha costume de fazer. Aquela coisa, almoçava no horário, sentar. Quando nós fomos para um lugar, a gente teve que abrir mão de tudo. Nós estávamos ali para o congresso, então a gente tinha que ficar ali. E tinha um hábito lá que as palestras eram separadas, os homens iam para um lado, as mulheres iam para o outro. A minha esposa fez uma coisa que aquilo mexeu comigo. A reunião dos homens passou do horário. E a das mulheres acabou cedo. Aí eu saí da palestra, estou vendo minha esposa sentada lá perto da entrada do refeitório. Eu falei assim, por que você já não almoçou? Ela falou simplesmente assim, eu estava te esperando para a gente almoçar junto. Aquilo para mim foi um... Amém. Há quanto tempo que eu não sentava com a minha esposa para a gente almoçar, jantar?
tomar café da manhã. Café da manhã, então, cada um acorda no horário e fazia isso. E lá tinha que fazer. Tinha para filar junto, sentava junto, tomava café da manhã junto, almoçava junto. Aquilo para ela fez um bem danado. E para mim? Não fez também não? Poxa, Fez uma facada. entendeu? Aí se você me perguntar assim, desses 4 dias que você ficou no congresso, quais foram os dias melhores? Os melhores momentos foi que eu passei com a minha esposa. Porque coisas que eu não fazia. Eu sou casado há 25 anos com ela. Hoje, a gente criou um hábito até de chegar. Ela chega mais cedo que eu, às vezes, da rua, para almoço, para dar almoço. Eu juro, gente, a gente não comia, não sentava lá na cadeira, na mesa para almoçar. A mesa era de enfeite. Agora a gente já tem o hábito de voltar a sentar na mesa para almoçar. Você vê como é que uma coisa que a gente passa, uma experiência ensina a gente. Então você imagine Deus, né? Que está ali esperando. E você nada para ele. Não, Deus, estou ocupado aqui. Não, Deus, estou fazendo isso. Só um minutinho, daqui a pouco eu falo com o senhor. Tá vendo? A gente vai deixando Deus de... Deixa eu ver se tem espaço na agenda. Você está entendendo aonde eu quero chegar com o assunto? É isso aí. É ter tempo de qualidade para Deus. Amém. Você falou 10, 15, se for, glória a Deus. Às vezes a gente não consegue ter 10 minutos com a nossa esposa. Estava lembrando aqui de uma frase que eu vi uma vez e achei do evangelista de 1800 e tal, T.L. Moody. Eu não oro por 10 minutos, mas também não fico 10 minutos sem orar. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não é a questão 2 horas, parar 2 horas e 40, eu tenho que levantar 2 horas e pouco mais cedo para orar. Não é isso, gente. É a gente entender que a gente tem que começar a priorizar Deus. Porque o maior mandamento de Deus é o quê? Amarás o Senhor teu Deus. E quem ama não gosta de atenção? E aí? Como é que fica? Fala para sua esposa se não vai dar atenção a ela. Vai ser jantar. Você já viu que a mulher quando fala, você pergunta, ela fala tudo de uma vez só? Ela vai buscar no dia Então anterior. se você não der atenção para ela, como é que fica? Vai ficar um ano estudando. Né? E a gente diz que como a gente costuma dizer, né? É uma só carne. Se você não consegue ouvir você mesmo falando que é a sua carne, como é que fica? Onde é que está doendo? A gente dá atenção para todo mundo, conversa com todo mundo, para com todo mundo. Aí um exemplo, o WhatsApp. Você fala com todo mundo. Não fala? Fala com todo mundo. Mas e aí? E a pessoa que te ama, que está próximo de você o tempo todo, você não dá um tempo para ela. Então, faça isso para Deus. Amém, gente? Faça isso para Deus. Faça esse momento ser especial para Deus. A proposta do guardar o sábado é justamente essa, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que trabalha, né, direto, chega, uma mulher, né? Chegar no sábado é uma correria, né? Então, eu acho que a proposta do sábado é justamente você ficar assim, sem a preocupação e justamente ler uma palavra, orar, ou fazer alguma coisa do Senhor, de repente alguém esteja precisando de alguma coisa, justamente para isso. Seria isso? Sim. O sábado só Você guardar para... Pode ser interpretado assim. Você, por exemplo, o maná que Deus derramava. O maná caía direto, né? Mas quando chegava na sexta-feira, ele caía já suficiente, mandava o povo juntar para o sábado, porque o sábado não caiu o maná. Era o único dia que era permitido guardar o maná, era de sexta para domingo. De sexta para domingo, Porque no sábado não tinha maná. Então a provisão, então aquilo, faça trabalho, faça tudo, mas tenha um tempo para Deus. Esse tempo é descansar em Deus, né? Descansar em Deus, Não é descansar literalmente, ficar sem Não, é descansar em Deus. É você se dedicar para isso. Quem interpreta. Aí cada um vai interpretar de uma forma, né? Mas é o tempo que você se destina para Deus. Então assim, amém, gente? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente vê às vezes o cara assim, pô, Daniel, sei, mas o cara era fiel a Deus. Mas como é que ele era fiel a Deus? Porque ele se dedicava para Deus. Amém? Ele se dedicava, ele tinha esse tempo para Deus.
E todo mundo que se coloca disponível para Deus são as pessoas que Deus mais vai usar. Amém ou amém? Concorda ou não concorda? São as pessoas que Deus mais vai usar, são as pessoas que se colocam disponível. Eu acho que a gente pode fazer tudo e tem que fazer tudo para Deus também. Porque no tempo dele ele vai dar tudo que a gente precisa, ele vai sustentar a gente, ele vai dar força, vai nos dar graça, vai abrir portas, vai fazer tudo para a gente. Agora a gente também precisa fazer para ele. Ter tempo para ele, isso é importante. Eu aprendi isso a duras penas, Precisou Deus dar uma sacudida mesmo para me aprender, porque eu não, minha vida era, entendeu? Então, uma vez eu falei assim, eu preguei isso, né? Eu falei assim, você tem que ter tempo para Deus, Deus vai te incomodar, se você não ter tempo para Deus. Eu falei isso e paguei isso. Se você não tiver tempo para Deus vai te acordar. Meu irmão, eu passei uma semana sem dormir. Eu ficava ali, ó. Conversa comigo. Orando a Deus, porque o Deus me incomodou com isso. Ele falou, então você vai sentir na pele o que você falou. Eu vivi isso. Você querer dormir, não tem. Aí eu só dormia e depois chorava. Sério, eu orava, aí o sono vinha. Enquanto eu não orava, eu não dormia. Eu aprendi isso assim, ó. Deus ensina, Deus trata com cada um, conforme cada um. Né? Mas seja o teu tempo 15, 10, enquanto você estiver com Deus, mas tenha um tempo de qualidade com Deus. Fale com Deus. E escute o que Deus tem para falar. Né? Que às vezes o próprio Jesus ensinou, né? Em todas as suas orações sejam seguidas de ações de graças. Né? Os discípulos perguntaram, mestre, como é que a gente fala com Deus? Ele ensinou. Né? Então coloque Deus deixe Deus ficar no lugar que Ele tem que ser na sua vida e se coloque na vida de Deus como você tem que ser. Aí as coisas vão começar a melhorar para a gente. Amém, gente? Amém. Pode ir. Aí eu coloquei para vocês, não vai dar tempo de a gente ler mesmo, a lista dos profetas menores. Depois eu vou passar para vocês. Tá? Oi? O resumo de vocês na parte dos profetas menores, está indo até Malaquias aí, tá? Com todos os relatos dos profetas menores para vocês. Eu tinha uma dúvida nesses profetas menores, dos maiores, tinha um que eu me lembro, tinha cinco profetas. E tinha 5 livros. E dos menores tinha um que tinha 10, quer dizer, estava como fosse invertido, por isso eu não entendi. Dá para fugir do assunto? Sim, Amém, gente? Eu queria fazer uma proposta para vocês. Que hora que é a hora encerra? Daqui a 10 minutos. Então, será que dá para a gente orar? Agora. Dá para você desligar de tudo aí agora, celular, parar de conversar, Douglas. guardar suas coisas. Não, esse é outro. Não, esse é maior. Esse aí é maior. É Vamos maior. jogar no web? WhatsApp web? Ok? Joga pra dentro. Tá no seu desktop. Tá.